Nós gravamos toda semana com você um bate-papo através do Câmara Livre para, nesse modo intimista, trocar reflexões sobre a vida. Num período aqui, depois de mais de 700 programas em multiplataforma pela nossa missão pública, de trocas de trajetórias e experiências, numa fase em que o país vive um simplismo, uma falta de reflexão sobre os debates das nossas missões públicas, inclusive coletivas de cidadão. Hoje nós vamos percorrer um pouco disso porque a própria forma de viver do nosso convidado está ligada a esta nossa angústia que a gente quer compartilhar. Obrigado por nos atender, Rafael Moya Filho. É um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse projeto, né? E conversando esse bate-papo contigo. Você nasceu em São Paulo e ficou por lá nas suas trajetórias até 1995. Correto. A gente quer aproveitar um pouco da homenagem da sua trajetória e lhe aguçar a seguinte questão. Se você tem alguma memória afetiva do período da infância, de qualquer fase, uma frase, um objeto, uma passagem, alguma coisa que quando você olha para o tempo fala, é isto. Bom, é uma pergunta interessante. Eu nasci num bairro da Zona Norte, embora tenha vivido a minha vida toda na Zona Sul. E uma coisa que me vem muito à cabeça da infância mesmo, é que São Paulo amanhecia muito frio às vezes, né? E eu saía da casa da minha mãe, nos fundos, e percorria a lateral e ia até o portão. Trepava no portão, literalmente, e ficava ali observando a rua que estava sendo asfaltada. Então, aqueles máquinas e homens trabalhando, lógico, sem esses equipamentos que nós temos hoje, você imagina isso em 50 e pouco, 60, vai? Não tinha esse maquinário todo e eles estavam ali trabalhando e eu ficava ali. Até que minha avó saísse na porta e percebesse. Aí ela ficava doida, minha avó era espanhola, e ela olhava, ia lá e me pegava e falava, Rafael, você não pode ficar aqui, está muito frio. Ela me levava para dentro, fazia um chá ou um café, e aí eu ficava ali com ela enquanto ela tomava o café, o chá dela. Então isso me marcou muito a infância. O que o Rafael Moya Filho, na fase da dúvida para muitos jovens, lá dos 17, 18 anos, falou, poxa, e agora? O que eu vou fazer da vida? Qual foi a sua circunstância dessa escolha importantíssima e difícil dos ciclos de vida? Bom, eu estava trabalhando desde os 14 para 15 anos, porque o meu pai faleceu, eu tinha 13 para 14. Então eu era o mais velho dos 3 irmãos e fui trabalhar, né, para ajudar minha mãe a cuidar dos 2 irmãos também. E aí fui fazer um teste na CESP, através de um amigo de um tio meu, e eu fui até lá e fui fazer esse teste. Então eu fiquei na CESP, nesse período, garoto, 14, 15 anos, com 16, 17, eu estava terminando o ensino médio, né? E aí resolvi que, bom, eu vou seguir carreira, essa empresa gigante, monstruosa, 1000 possibilidades, né? E aí eu enveredei pela área administrativa, né? Fiz administração e enveredei por essa área. E lá percorreu 38 anos. 38 anos. Eu entrei como office boy na época do presidente saudoso Lucas Nogueira Garcês e saí como gerente de divisão de recursos humanos da CESP. Só cabe um outro recorte nosso aqui. Os jovens dessa nossa geração, por várias razões, da tecnologia, do tempo ou não, uma parte deles, segundo os profissionais de RH, uma área que você atua durante tanto tempo, né? Eles têm, talvez, não sei se a expressão está correta, mas um maior desapego a essa questão de carreiras longínquas ou do imediatismo da oportunidade daquela fase mais de início de carreira. Você percorreu na tua fase um caminho de ir degrau a degrau ao longo de uma estrutura gigantesca. Algo que não existe mais, né? Eu converso muito com meu filho mais velho, o Rodrigo, e justamente sobre isso. Quer dizer, ele já trabalhou em várias empresas, né? E não tem nas empresas pelas quais passou esse mesmo horizonte que eu tinha. O meu horizonte era um horizonte distante.
né? Ou seja, galgar postos dentro da empresa, trabalhar, estudar, se relacionar bem e procurar ter conhecimento para galgar esses postos. E chegar onde, por exemplo, no meu caso, eu gostaria de ter chegado e cheguei. Isso não existe mais, né? E às vezes até a gente brinca que essas pessoas são como dinossauros que foram exterminados, porque o mundo que nós vivemos hoje não contempla mais esse tipo de situação, com raríssimas exceções, né? Foi a carreira que o trouxe a Bauru em 95? Foi a carreira. A CESP estava iniciando, o governo, né, iniciando um processo de privatização, e aí eu vislumbrei o seguinte: se eu ficar aqui em São Paulo, eu terei muitas dificuldades porque eles vão vender quase tudo e aí eu não vou ter para onde ficar, porque eu era originário, sou, né, da Lei 4819. Eu entrei antes de 13 de maio de 74. No dia 2 de maio eu entrei. No dia 13 a lei findou. Quem entrou antes do dia 13 de maio é considerado, então, beneficiário da Lei 4819. Eu não podia ficar numa empresa privatizada. Eu tinha que ficar na empresa pública. Então eu vim para Bauru, surgiu aqui uma vaga, eu tinha amigos aqui e esses amigos me ajudaram, né? Tem vaga aqui, vem para cá e tudo. E aí eu vim para cá. E fui trabalhar aqui na CESP, na Marechal Rondon, né? Na área de patrimônio. Depois também foi vendida. Aí eu subi e fui trabalhar na CETEP, que aí já mudou, era a área de operação, passou a ser CETEP, e eu fiquei ali, uma belíssima empresa, trabalhei uns 5, 6 anos ali. Qual que é a sua visão como cidadão, com a experiência de ter passado durante essa trajetória, a sua vida, né, profissional, Sim. nessa carreira de mais de 3 décadas, quase 4, numa estrutura que é estratégica para o país e que num determinado momento dessa trajetória foi, por várias razões, uma escolha política, administrativa daquele momento da história nossa recente, que em política recente, de não, nós vamos transformar isso no modelo privatizado? Olha, eu vivenciei todo esse processo, né, do começo dos estudos à prática da venda das empresas, da privatização delas. Eu posso te dizer o seguinte: prometeram muito. Eu estava em São Paulo quando Bernini, quando o secretário de Energia, num salão, no auditório, eu estava presente com outros gerentes, outros chefes de setores, enfim, e eles disseram: olha, a partir de agora, com a privatização, o brasileiro vai poder escolher a companhia de energia elétrica que ele quer trabalhar, que ele quer receber o produto. Mentira. Outra mentira: esses fios por cima da terra vai ser tudo subterrâneo. Mentira. Nós estamos em Bauru, estamos vendo até hoje, né? Porque vai haver muito mais empregos, muito mais investimentos. Mentira. Demitiram milhares de pessoas, milhares, e até hoje ainda demitem. E não investiram praticamente nada, muito pouco, né? Então, essas mentiras que eu vi depõem contra o processo, né? E a mais grave de todas foi: Mário Covas disse que não iria privatizar, que não poderia privatizar uma empresa de transmissão de energia, que é estratégica para o país. E aí, Geraldo Alckmin privatizou, sem dar a mínima para isso, e vendeu a CETEP aqui em Bauru, quer dizer, no estado de São Paulo, né? Uma empresa que era modelo. Eu trabalhei lá e te garanto, a CETEP era um modelo de administração. Para as pessoas terem ideia de cifra aqui no tempo, sobretudo das novas gerações, pensando em um documento, a gente vendeu um patrimônio que tem um ativo que, se eu olhar o valor da venda e quanto custa montar uma estrutura dessa... Impossível. Nós vendemos aqui até por um bi e pouco, e só as muitas, quase 90 subestações que ela tinha na época, valeria uma fortuna, né? Impossível de fazer. E pior, o dinheiro todo não foi carreado para construção de hospitais, para manutenção das escolas, para criar um sistema habitacional que realmente nos desse orgulho, né? Nada disso foi feito. Muito pelo contrário, nós gastamos muito dinheiro e hoje nós temos aí na segurança pública um déficit monstro de efetivo, 30 e tantos mil entre civil, militar e polícia rodoviária. Quer dizer, como que nós podemos ter vendido tudo e nós não conseguimos manter um efetivo da polícia compatível com o mundo que nós estamos vivendo, né?
Essa questão daria um programa e eu sei que eu vou cometer o sacrilégio de fazê-lo num bate-papo de recorte. O que você pensa sobre a ideia da frase do Estado mínimo, pensando nesse horizonte? Olha, eu acredito que o Estado, ele realmente tenha que ter somente sobre suas responsabilidades aquilo que é atinente à administração pública. Aqui no Brasil a gente vê muito essa discussão, essa questão, só que você percebe o seguinte: o Estado vai privatizando, vai concedendo, vai terceirizando, só que ele não usa, não faz, ele não consegue fazer o papel que lhe cabe. Exemplos: saúde. A saúde brasileira vive na UTI. Educação, meu Deus do céu, a educação do Brasil é um arremedo de educação. Com dinheiro vinculado. Com dinheiro vinculado. Aí você tem habitação popular. Aonde tem habitação popular? Qual é o déficit em Bauru? Qual é o déficit no estado de São Paulo? E qual é o déficit no Brasil de habitação? Inexiste, não tem um programa a nível federal, não tem um programa de habitação popular. Segurança pública e assim por diante. Então você percebe o seguinte: nos desvencilhamos da Eletrobras, nos desvencilhamos, querem se desvencilhar da Eletrobras, do Correio, disso e daquilo. Só que quando você olha para o Estado brasileiro, ele está inchado. Por quê? As contratações continuam, o déficit público é gigantesco, sendo que você falou: mas peraí, nós não íamos vender o setor elétrico, ferroviário, não iríamos fazer tudo isso para justamente enxugar o Estado e ele realmente atender a sociedade brasileira? Não, vendemos boa parte, não atendemos, prestam um serviço de quinta categoria. Então eu acho que para fazer isso, era melhor viver do jeito que era. Eu vou fazer uma comparação, muitos podem não gostar, mas é o caso da CPFL. No tempo que eu trabalhava na CESP, a CPFL era empresa modelo, redonda, funcionava como um relógio. Olha o que nós temos hoje. Então, privatizamos, não funciona. O Estado brasileiro é a mesma coisa, o Estado de São Paulo. Vamos pegar o Estado de São Paulo, um Estado rico, um Estado que... Não, qual é a prestação de serviço? Falta professor, falta médico, falta segurança, não tem projeto habitacional. Então, por que adiantou vender tudo? Né? A gente vai percorrer um pouco dos 7 livros das publicações suas para poder, a partir disso, fazer um recorte da sua história. O primeiro, você nos contava aqui, ele é sobre poesias. Sim. Eu fico atrelando sempre a sua trajetória aos escritos de discussão, mais dialética, sobre a nossa realidade, o nosso tempo, mas você gosta de versos. Eu tinha muitas poesias que estavam prontas e eu acabei... dando o pontapé inicial nessa vida de escritor, ou de escrever livros, né? A partir daquele momento, a partir daquele livro. Que foi... De lá para cá, eu comecei a enveredar para o lado que é aquele que eu, no dia a dia, escrevo mais, que é a questão política, social, econômica do país. Então, eu acabei... os livros depois na sequência vieram nessa... Vieram outras poesias depois do Tempo na Varanda, ocasionalmente? Não. Você já mostra um lado irrequieto nas sequências aqui, das reflexões sobre o Brasil, mas antes disso, um trabalho bastante extenso, eu imagino, aqui de pesquisa, sobre do Sarney a Temer, agora recente. Sim. Um período histórico que por si só, pelos nomes, já se justifica. 2018. É um livro que fala... Eu procurei sintetizá-lo ao máximo, porque senão ele daria um calhamaço de 900 páginas. Então eu exerci aí um poder de síntese muito grande. Mas eu trago justamente porque as pessoas... primeiro que falavam do período da ditadura militar como se fosse tudo tivesse funcionado bem, se fosse um paraíso, fosse tudo maravilhoso. Não foi. Teve coisas boas e teve coisas muito ruins. E de lá para cá, o que aconteceu? Então muitas pessoas esquecem do passado recente. Então eu procurei trazer o que foi a Direta Já, que eu participei. Eu estive em São Paulo, na Praça da Sé, na Direta Já. Eu estive na Paulista, em vários movimentos pedindo a volta da democracia. Então isso estava muito vivo na minha cabeça, na minha memória, e a partir dali eu comecei a trazer. Então, quer dizer, o que aconteceu? Direta Já, Sarney, Tancredo, Sim. A morte do Tancredo, e aí comecei a relatar aquilo tudo que foi acontecendo e os governos que se sucederam, a democracia sendo exercida.
né? Até isso, nosso tempo, só para demarcar aqui do ponto de vista documental histórico, estamos gravando no início de 2022, o período integral da redemocratização até esta fase. Exatamente. Eu depois escrevi agora, em seguida, mais 3 livros, né? Sim. Um deles, que é Diário de uma Democracia, em 2020, Sim. ele complementa esse período, porque ele pega do final da gestão Temer, início do movimento da eleição de 2018, formações de chapa, quem era quem, como que aconteceu, etc. E aí até os 600 dias da gestão atual, né? A democracia está sob risco? Institucionalmente vivemos os nossos flagelos, as nossas cicatrizes institucionais por mais de uma via? Perfeito, perfeito. Realmente a nossa democracia nunca correu tanto risco institucional como nós estamos vendo. Eu falo com tranquilidade porque eu não tenho partido, eu não tenho político de estimação, eu vivi. Fernando Henrique teve crises e o PSDB, no governo dele, nunca ameaçou uma instituição democrática. Pelo contrário. Eu vi Lula, vi Dilma, mesmo passando sobre investigação severa do Mensalão, eu nunca vi um ato dela contrário às investigações, ou tentando, com mentiras ou não, prejudicar os trabalhos e denegrir as instituições democráticas, o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional, né? O que a gente tem assistido hoje é um negócio que não tem... Primeiro que não tem inteligência, não tem lógica, né? Eu sempre digo, não é o STF que governa o Brasil. O STF está lá, cumpre a sua função. Nós podemos e temos críticas a decisões que eles tomam, né? Isso é natural, normal, sempre foi assim. Mas nós temos que, e faz parte, né, do Poder Executivo, lutar e preservar para que eles também estejam fortes, estejam bem, para que o conjunto da democracia não seja afetado, né? Tem uma parcela da população que a gente acompanha por força do próprio hábito de Sim. participar da cidadania e discuti-la no dia a dia, né? O que deveria ser geral, amplo e restrito, mas infelizmente não é por vários fatores, que uma fatia aqui em um extremo defende fechamento de tudo das instituições como se isso solucionasse algo. Agora, é uma fatia que, infelizmente, está ecoando a fala de um político, né, que esteve 28 anos sentado no Congresso Nacional. Deveria, mais do que ninguém, defender aquela instituição, deveria defender o Poder Judiciário, né? Mas, infelizmente, por motivos outros, as falas e a forma como ele age acaba reverberando nessa parcela da sociedade. Um equívoco monstruoso. Como escritor, eu preciso lhe provocar no bom sentido para a gente fazer um pouquinho de dialética aqui. Se lhe incomoda ou não, essa questão que, independentemente dos extremos, que eles existem, né, até na física, claro, por origem, mas sem essa questão do maniqueísmo, do bem e o mal, que infelizmente é usado muito de forma distorcida, se essa ideia de que tem um grupo que trabalha a questão do país com um projeto de desconstruir o outro, ao invés de apresentar algum nível de, enfim, de aceitação ou de caminhos para o país. Isso existe e isso faz com que o Brasil ande para trás. Por quê? Porque isso não está acontecendo na Alemanha, isso não está acontecendo na França, sequer nos Estados Unidos, que também passou por problemas na última gestão, nos últimos anos, mas você pega na Europa, por exemplo, as pessoas lutam para aperfeiçoar o sistema, para aperfeiçoar a democracia. Existe extrema? Existe. Extrema esquerda, extrema direita? Existe. Existe na Alemanha, existe em qualquer país do mundo ou em muitos países do mundo. Aqui no Brasil, querem desconstruir, mas ao mesmo tempo você não percebe o seguinte: se você quer desconstruir aquele extremo, denegrir, que não presta, não faz, não sei o quê. Ao mesmo tempo, você tem que mostrar para a sociedade o valor do que você está fazendo, do seu trabalho,
da sua corrente política, do seu grupamento, do seu segmento, mas isso não acontece. Então, você está assistindo a um discurso vazio, porque nós não estamos vendo o país evoluir sobre a ótica de outro segmento, que não aquele que eles estão criticando. Aí parte da sociedade que está aí alienada ou não, que não acompanha a vida pública, que está tentando sobreviver, são milhões, enfim, todos lá têm as suas razões, embora isso, a rigor, não os retirem o papel de serem ou terem que ser cidadãos no sentido efetivo da expressão, não incomoda que eles possam ser em nível, além da conta, manipulados a tal modo com esse método? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é um dos motes do meu atual livro, esse lançado agora, Democracia dos Ausentes. Ele fala justamente sobre a ausência de um percentual muito alto nas eleições municipais e gerais, que chega a 30, 40 milhões de brasileiros, algo superior à população do Uruguai, Portugal e Argentina, algo superior à população do Canadá. É inaceitável. E pior, não é só não participar da eleição no primeiro turno, que eu computo a chance que você tem, porque ali você tem vários extremos, ali você tem vários políticos, ali você tem várias opções de voto. E eles já saem do sistema no primeiro turno, eles não participam. Então, além disso, eles não participam do processo democrático, que não é só votar. A eleição é o primeiro passo. Aí você tem que acompanhar, fiscalizar e cobrar. Essas três coisas não estão sendo feitas por esse grande número de brasileiros. E aí acontece o quê? O cidadão não fica 4 anos sem olhar a conta bancária. Por que ele fica 4 anos sem olhar o que está acontecendo? Ele dá um cheque em branco para os deputados, ele dá um cheque em branco para os vereadores. Ele dá um cheque em branco para os prefeitos, governadores e presidente. Ele não cobra. Então, e não cobra, não fiscaliza, não acompanha. E não acompanhando, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não percebe. E aí ele vai discutir política no bar, no escritório, com aquilo que ele vê na televisão. Que é muito pobre, muito pouco. Então, a contradição da nossa anticidadania nos explica, de certa forma. Sem dúvida. Ah, mas eu odeio política. Você faz política todo dia. Você faz política no trato com seu filho, você faz política no trato no serviço, na escola, na rua. Né? É essa política que você não pode se afastar. Você não precisa necessariamente participar de um partido político, embora fosse bom. Se muita gente participasse, talvez nós tivéssemos situações diferentes no meio partidário. Né? É justamente por não participar, e os partidos políticos perceberam isso há muito tempo. Então, o que acontece? Os partidos não se esforçam muito para nos trazer os melhores candidatos. Não fazem mais, porque eles sabem que se eles colocarem lá alguém, um ex-jogador de futebol, um ex-humorista, ex-BBB, ele elege. Por quê? Como você tem um percentual muito grande, e numa eleição de nível proporcional, de sistema proporcional, esse número elevado faz com que o quociente eleitoral caia. Né? Aqui em Bauru nós tivemos uma eleição onde nós elegemos vereadores com 1.000 e poucos votos. Né? Se todos votassem, ou quase todos, vamos supor aí que 80%, 90% dos eleitores bauruenses exercessem o direito no primeiro turno, nós teríamos o quociente eleitoral de 9, 10, 11 mil. Então, cada partido teria que ter esse número de votos para eleger um candidato. Você, com isso, haveria paulatinamente uma melhora, porque os partidos iriam começar a perceber o seguinte: ou eu ponho um bom candidato, ou esse povo está danado, hein? Eles estão atentos, eles estão votando e estão atentos. Como existe esse relaxamento? Ao contrário. E aí a gente fica discutindo 4 anos, qualidade disso, qualidade daquilo, porque é sempre a mesma coisa, porque nada funciona. Ficam repetindo a roda dos ausentes aqui. A roda dos ausentes. No sentido amplo, no né? Sentido não só amplo, de não ir. Não, no sentido amplo.
Você, Henrique Eto, você está no Brasil, o sonho de uma eterna utopia, enquanto acabou de conversar com a gente. Aliás, tem uma entrevista com o Rafael Moya, como todas, no nosso documento público da missão da TV e da Rádio Câmara, num bate-papo com a colega Lidiane Oliveira. Mas você já está no Brasil, o sonho de uma eterna utopia. Sim. Enquanto minha filha fazia a revisão do livro que eu lancei agora, A Democracia dos Ausentes, eu estava em casa. Eu estou aposentado, ajudo minha esposa naquilo que eu posso, naquilo que é interessante eu ajudá-la, e fico escrevendo. E aí me veio à cabeça esse tema, essa situação, e eu comecei a escrever. E eu já estou no final do livro, né? E eu até falei para minha filha outro dia: filha, logo eu estou te mandando mais um trabalho para você corrigir para mim. Mas você tem outro lado irrequieto, que é natural dessa questão, muito boa de discutir as questões do dia a dia, sobretudo num país de ausentes, como a gente estava falando aqui, que é o blog, que tem uma relação lá fora, sim, a bolha ou não da internet acaba permitindo esses acessos amplos, sim, lá fora. Sim. Eu tenho um blog, ele completou o ano passado 13 anos, esse ano vai completar 14 anos de existência, e ele tem mais de 1.420.000 acessos. E interessante, Nelson, que esse blog, dessa quantidade de acessos, boa parte é fora do Brasil. Opa. Estados Unidos, Alemanha, República Tcheca, depois vem o Brasil. É engraçado isso, né? Talvez pelo número grande de brasileiros, irmãos nossos que estão lá fora, o blog tem aquele processo de reverter o título, né? Sim, fazer a conversão à tradução. Mas mesmo assim eu percebo que há um número muito grande de brasileiros, principalmente nos Estados Unidos, que leem o blog, né? Eu tenho sempre atualizado com artigos meus ou com artigos de outras fontes da mídia, para poder também diversificar um pouco, falar sobre diversos assuntos, sobre questões sociais, sobre economia, né? Mesmo que eu não escreva, pelo menos eu estou colocando alguma coisa lá sempre para estar motivando, levando informação e também motivando a discussão, motivando as pessoas terem o conhecimento sobre diversos assuntos que não estão ali no dia a dia na grande mídia, né? Muito bom isso. Eu vou compartilhar aqui com você a experiência da questão eletrônica, né? Tem a missão pública que a gente está desempenhando nesta casa, que o princípio dela é a fiscalização ou da natureza, enfim, ou deveria sê-lo de forma plena. E aí eu vou para casa, tem lá o site para discutir as questões da cidade. Isso. Há uma inquietude em relação ao fato, vou repetir os ausentes então da sua obra emprestar aqui, de que as pessoas se incomodam em pouco número para o tamanho dos nossos desafios em relação ao que a gente tem. Não é o buraco da rua, não, sem nenhum demérito à reclamação, mas é entender por que esse serviço não chega lá, sim, ou por que a discussão lá da questão previdenciária, não, isso é técnico. Não é. Isso tem relação direta com fazer ou poder fazer isso que você quer. Tem pessoas com a chave do cofre que você elegeu e que você não fiscaliza, que você não cobra, que você não acompanha. Esse é o grande problema, né? Recentemente nós tivemos aqui na cidade um escândalo vultuoso, muito dinheiro, né? E que a maioria das pessoas, sério? Aconteceu isso? As pessoas não estavam, de forma alguma, acompanhando, não estavam sonhando com nada. E se aquela pessoa que foi pega pedisse empréstimo para alguma dessas pessoas, essas pessoas davam, emprestavam dinheiro, porque elas não estavam nem de longe sonhando, porque não acompanham, né? Então, nós estamos falando do mesmo ponto aqui, por mais de um viés, repassando sobre pontos diferentes dos seus livros no nosso recorte. Se não participar lá, tiver um pouco de dedicação para acompanhar um tema, a gente não, sem dúvida, faz essa roda virar. Não faz. No meu livro, nesse livro, Democracia dos Ausentes, eu procuro colocar quais são, depois de dizer, bom, por que isso acontece e quais são as consequências. Mas eu também coloco no livro quais são os meios, quais são os mecanismos que o cidadão brasileiro tem a seu dispor
para poder acompanhar, para poder fiscalizar e para poder cobrar. Tudo que você imaginar, eu procurei. Aplicativos, o aplicativo XP funciona assim. Olha, o aplicativo tal funciona assim. A Câmara, na sua cidade, tem televisão, tem rádio, tem o jornal, o diário, tem isso, tem aquilo, diário da União, oficial. Diário oficial. Quer dizer, você tem vários mecanismos para fazer. Então, você também nota, Nelson, que também tem um pouco de preguiça de acompanhar as coisas. Um dia me perguntaram assim, você fez uma série de matérias no Tempo sobre questões de compras de licitação, tá? Onde você obtém isso? Eu falei, Diário Oficial. Você vai lá agora, você tem que usar algum tipo de experiência, estudar um pouco depois de algumas coisas, mas a origem do dado, da observação é lá. Ou você não compra massa de tomate, como a prefeitura compra, papel higiênico, como a prefeitura compra no dia a dia, no saúde. Mas espera lá, esse preço unitário aqui está regular? Sem dúvida. É um princípio, pelo menos. Lógico. Para acompanhar. Agora, você tem na origem lá atrás uma experiência, exatamente nesse termo que a gente está falando, de tentativa de organizar as participações coletivas e juntos um grupo poder fazer isso, que é a Batra. Sem dúvida. A Batra foi uma experiência, uma vivência muito rica para mim. Ela tinha pessoas que participavam da melhor qualidade possível e que eram pessoas muito interessadas justamente nessa parte da fiscalização, da cobrança, né, junto ao poder público, legislativo e executivo. Infelizmente, a Batra fechou suas portas por falta de recursos, por falta de participação de voluntários, né? E aí a gente volta novamente na questão. Uma organização tão rica, tão boa, rica no sentido de discussões políticas, rica no sentido de estar fazendo um papel importantíssimo para o cidadão comum. Só que, infelizmente, nós tivemos que... Eu fui presidente, depois que eu saí, o engenheiro Ralph foi o meu substituto, mas chegou um ponto que ele teve que, junto com os demais, fechar, porque não tinha condições de continuar, né? Assim, existe no Brasil inúmeras ONGs da melhor qualidade, né? Transparência Brasil, OSB, enfim, você tem um número enorme de ONGs, muitas delas que a maioria nem conhece, mas que estão prestando um serviço de cidadania, de ética, procurando, né, levar e fiscalizar e acompanhar tudo isso que acontece na vida pública brasileira, né, que é fundamental. Rafael Moya Filho, se você pudesse aqui simbolicamente agora, de forma efetiva, de certa forma, escrever uma dedicatória para os seus 3 filhos no livro O Brasil, Sonho de uma Eterna Utopia, o que você diria para eles? Difícil. Persistência, lute com perseverança. Jamais deixe de buscar aquilo que você sonha. Jamais deixe de buscar, né, aquilo que você acredita e que você julga ser o seu ideal. Todos temos uma fração, não só genética, da retina que nos criou. Onde você se vê em Regina? Rapaz, olha, eu sou mais inquieto e a parte que eu escrevo, essa coisa dessa inquietude vem mais do lado do meu pai, da minha avó. Meu pai trabalhou na Folha de São Paulo, tudo. E da minha mãe, eu gostaria de ter a serenidade, a calma, a tranquilidade dela, mas o lado espanhol do meu pai, da minha avó, sobrepõe, né? Moya é espanhol aqui. É espanhol. A gente falava isso na grafia, lá com Moya, Y na origem. O Moya é de origem espanhola. Então, eu sou mais inquieto, sou às vezes muito nervoso. Então, isso eu herdei do lado da minha avó, do meu pai e não da minha mãe, né? Agora, a minha mãe é uma pessoa extremamente honesta, extremamente correta. E eu, logicamente, procurei a minha vida inteira pautar em cima disso. Muito bom. A Bauru que você conheceu, que você acompanha no dia a dia, te deixa aflito por algumas questões? Muito, muito. Eu cheguei aqui em Bauru em 96, quando havia terminado a eleição
O Iso Filho havia ganho a eleição pela segunda vez, né? Isso. Ele já tinha sido prefeito. E foi um período muito conturbado, né? De muitas agressões no rádio, no jornal, enfim. E depois eclodiu aquele problema gravíssimo, e ele acabou sendo afastado e tal. De lá para cá, a gente vem esperando o momento em que Bauru efetivamente se porte como a grande cidade que é, né? Fazer jus a tudo aquilo que ela foi, né? Aquela joia da princesa, aquele coração que pulsa aí no centro-oeste paulista, estrategicamente uma cidade muito bem localizada, que tem tudo para se fazer presente no cenário paulista e nacional. Mas isso não vem acontecendo. A gente vem tendo gestões atrás de gestões. As últimas eu não tenho gostado de forma alguma, né? Acho que nós, nessas últimas gestões, andamos para trás, infelizmente. Corremos o risco no coração de São Paulo, me permita a analogia, de repetir o Brasil sonho de uma eterna utopia? Sim. Corremos. Na nossa aldeia? Corremos porque tem um exemplo aqui que... Logística, grandes modais, sim. Ferrovia, hidrovia... Isso tudo era para estar funcionando e ser exemplo para a América do Sul. Bauru era para ser o exemplo na América do Sul. Você tem uma hidrovia, você tem aeroporto, você tem ferrovia e estradas. Tudo ligado, interligado e tal. Não acontece isso, né? E a estação de tratamento de esgoto e tudo que a envolve, 129 milhões destinados a fundo perdido, e até hoje, quase 7 anos depois, não temos uma estação de tratamento. A obra está paralisada, e eu não percebo em nenhum segmento político da cidade incômodo por isso. Eu estou incomodado, eu fico doido com isso, porque eu falo, meu Deus do céu, era a chance de Bauru subir o patamar. Opa, tem 100% de tratamento de esgoto. Isso para o IDH é sensacional. É sensacional, você sobe o patamar. Você tem que tratar depois as outras questões. A água potável, a busca por novas fontes, educação, saúde. Mas isso é mais fácil, são construções que você vai fazendo. Mas a partir do momento que isso aconteceu, aquilo me deu um desânimo muito profundo. Porque quando eu vi que nós tínhamos 129 milhões à disposição, agora nós vamos dar um salto. Não vai resolver todos os problemas, não vai catapultar a cidade para o primeiro mundo. Não, longe disso. Mas vai pular um degrau importante. E isso não aconteceu. E o que é mais triste, eu não vejo nem na Câmara, nem no Poder Executivo, as pessoas incomodadas com isso. Isso é triste. E com o passar do tempo, Nelson, a própria sociedade parece que vai esquecendo que milhões foram jogados ali. Nós temos aí na nossa conta de água e esgoto um fundo de tratamento, que depois que nós recebemos esse dinheiro, eu já empreitei até representação no Ministério Público, por minha conta, e também na época da Batra, pedindo o fim dessa cobrança, porque nós temos atualmente acho que mais de 200 milhões. Quase isso. Né? No fundo de tratamento de esgoto. E aí você olha e fala, mas peraí, nós temos esse dinheiro? Temos essa montanha. E aqui está parado, a usina está parada. Então por que nós não pegamos esse dinheiro e usamos para construir a nova ETA? Não, nós vamos pegar 100 milhões, sei lá de onde. Está tudo errado. Não, está tudo errado. Não tem planejamento, não tem um caminho a ser seguido. Quer dizer, o caminho tem, mas não estão seguindo esse caminho que deveria ser seguido. Rafael Moya Filho, obrigado por fazer esse recorte conosco aqui. Eu sabia que o papo poderia render várias edições e a gente tentou fazer aqui do Tempo na Varanda até o Brasil, o sonho de uma eterna utopia, para poder fazer essa contribuição no nosso diálogo público aqui. Se eu não deixei você falar ou não lhe perguntei algo que você queria, fique à vontade. Não. Você fez diversas perguntas muito interessantes, muito boas, pertinentes ao extremo. E eu só tenho a agradecer, é um prazer. E quando e como você precisar, eu estarei à inteira disposição da TV Câmara, da Rádio Câmara, para seja lá o que for, mesmo que seja como hoje, um grande bate-papo, uma discussão sobre assuntos
pertinentes à nossa cidade, eu estarei sempre à disposição. É um prazer enorme. Muito obrigado. O Câmara Livre conversou com o Rafael Moya Filho. Participe da discussão da cidade. Não tem outro estímulo a fazer com você nessa nossa reflexão de hoje, a não ser essa. Se você ficar assistindo o jogo da arquibancada, vai ficar só chamando a mãe do juiz e não vai adiantar, não vai a lugar nenhum. Até o nosso próximo encontro.